Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSar diretamente. Agora nós estamos em Paraupebas, tá? Diretamente. Estávamos na COP30, porque o Thiago está aqui na minha frente, mas iniciando, nós estamos aqui com parceria com a SEMECT, né, que é a Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia de Paraupebas. Meu lado aqui o Alas, que é o secretário da SEMECT, né? E esse episódio a gente está gravando durante o Renova Paraupebas, que é um evento sobre sustentabilidade e energias renováveis, né? Aqui está acontecendo. Alas, muito obrigado mais uma vez aí por ter nos convidado, por ter feito esse convite. E é claro, né, aproveitando que você está aqui, já está super à vontade com o nosso time aqui que está à frente, gostaria que você apresentasse aí as duas feras que estão aqui com a gente. Valeu, Ricardo. Estamos aqui hoje com a Lohana, que é engenheira de Minas, engenheira civil. Ela vem lá diretamente do Mato Grosso para falar conosco aqui um pouco sobre minerais críticos para a transição energética. A gente acha aí que transição energética é somente você usar sistemas fotovoltaicos ou até mesmo aí hidrogênio verde ou outras ferramentas. Mas antes disso, temos que minerar minerais estratégicos, e isso a gente encontra aqui no nosso subsolo, aqui em Paraupebas e região. E aí ela trouxe para nós aí um pouco da visão que ela tem sobre esses projetos de mineração existentes e o como que eles podem contribuir com a nossa transição energética e como que a gente pode também estar industrializando a nossa região em si. E o Thiago, nobre Thiago, engenheiro também, pertencente ao sistema CREA-CONFEA, atualmente aí servidor da Eletrobras, empresa pública brasileira, que foi, aliás, antiga empresa pública brasileira, né? E atualmente já é uma empresa de capital aberto, mas que possui ainda grande capilaridade no território brasileiro como um todo, com linhas de distribuição. E também conselheiro lá do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia daqui do estado do Pará. E, Thiago, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à bancada do PodSar. Lohana, obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? E gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre as experiências de vocês, área de formação e área que estão atuando, né? Trabalham e atuam hoje em dia. Posso começar? Então, obrigada pela oportunidade, obrigado Alas também, secretário. Então, eu sou Lohana, né? Lohana Dias, engenheira de Minas, engenheira civil, sou mestre em engenharia de barragens e gestão ambiental aqui pela UFPA, né? Fiz meu mestrado ali no campus de Tucuruí. E assim, a minha vida, né, profissional foi basicamente voltada para a mineração, né? Tenho aí quase 10 anos de atuação no segmento. Tive aí à frente de projetos importantes, né, desde Bahia, em Feira de Santana, que foi lugares onde eu residi, e depois Mato Grosso, né, que é onde estou até hoje. Alguns projetos também foram desenvolvidos aqui no estado do Pará, juntamente com alguns colegas do segmento, onde a gente pôde aí estar dando um pontapé, né, e ajudando aí a atividade minerária como um todo, né. E assim, né, minha trajetória, como eu já falei, é bem consolidada no segmento da mineração. Lá em Mato Grosso, hoje estou como analista de desenvolvimento econômico e social da adjunta de mineração da Secretaria de Estado de Mato Grosso, tá, de desenvolvimento econômico. E lá a gente tem desenvolvido estratégias, né, para ali o desenvolvimento econômico em si da mineração na região. Né? Estamos aí com alguns projetos em andamento, a nossa adjunta é nova, né? Mas importante aí para alinhar, né? E definir ali os caminhos em relação à mineração lá no nosso estado. Fique à vontade, Thiago. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Wallace, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no Renova Paraupebas e estar aqui contigo de novo no PodSar, que eu já conheci lá da COP e foi muito bom estar com vocês lá conversando. Então, o Wallace falou, né? Eu sou engenheiro eletricista, formado pela UFPA, tenho mestrado na UFPA em engenharia elétrica também. Eu comecei minha carreira trabalhando de uma certa forma com mineração. Eu fui engenheiro trainee da Albras, né? Onde eles fazem o alumínio, lá as ligas de alumínio em Barcarena, e logo depois eu ingressei na Eletrobras, né? E então eu tenho trabalhado todos esses anos, 20 anos, em usinas hidrelétricas, né? Tucuruí, já fui nas principais, todas as usinas do norte eu já fui.
E nas principais subestações assim do sistema elétrico brasileiro também já visitei, né? Principalmente na região norte. E ultimamente eu tenho trabalhado junto com a presidente Adriana no CREA no fortalecimento da engenharia, né? Então ela tem confiado bastante no meu trabalho. Esse ano eu estou como coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica e a gente tem trabalhado por reforçar a engenharia, né? A fiscalização, porque a gente percebe nos últimos anos o crescimento da geração sustentável, da geração eólica, da geração solar na sociedade. Então a gente percebe que a engenharia, com o avanço da tecnologia, está chegando cada vez mais perto do cidadão, né, do cidadão comum que está ali, que muitas vezes nem sabe o que o engenheiro faz, né, o que o engenheiro pode contribuir para a sociedade, né. Então eu acho que a função do sistema Confea-CREA é exatamente isso, mostrar para a sociedade o quanto a engenharia é importante, todos nós juntos, né, para que a gente possa construir uma sociedade com mais segurança, uma sociedade com mais qualidade de vida para as pessoas, né. E eu acho que a gente não pode se omitir como engenheiros, né, eu acho que todos nós aqui somos engenheiros, e a gente sabe a nossa importância, mas muitas vezes a sociedade não sabe da nossa importância. Então eu acho que espaços como esse, como o PodSar, como o Renova Parauapebas, que a prefeitura está colocando, trazem essa importância da gente falar sobre engenharia em qualquer assunto, né? Que a engenharia está no dia a dia das pessoas. Então eu acho que a minha missão hoje em dia, além de estar no sistema elétrico, é trabalhar por esse reconhecimento da engenharia. Show de bola. Lohana, o Wallace falou que você veio trazer um tema importante, que é com relação aos minerais críticos, né? Hoje a gente sabe que o Brasil tem vastas reservas em N minerais, nióbio, lítio e etc, vários minerais, né? A gente viu aí até acordos que são travados com o Brasil e entre outras nações ou até empresas de outros países, né, com relação a minerais críticos. E falar de transição energética é também falar sobre esses minerais, né? Você que também é engenheira de minas, assim como Wallace, queria entender um pouquinho o que são os minerais críticos aí pro nosso Brasil e principalmente pro nosso Pará, né? Que a gente sabe que também é bastante rico aí, né? Isso. Os minerais. Então, eu vim a convite, né, do secretário Wallace aqui para Renova Parauapebas, né? Eu palestrei hoje, estarei palestrando amanhã também. E hoje eu vim com a temática sobre minerais críticos, né? Mineração sustentável também para essa questão de transição energética, né? Como a gente sabe, o nosso país, ele é bem rico nessas partes de minerais críticos, né? Onde estamos ali alguns elementos e recursos essenciais para essa questão de energia limpa, né? Que é uma do foco, né, da palestra. Energia limpa, energia verde, né? Então a gente tem uma gama de substâncias minerais que são essenciais para a aplicação na indústria dessas tecnologias, né? Então a gente tem aí o lítio, né? Que é um mineral bastante utilizado. A gente tem também as terras raras, né? Que ela é composta aí por 17 elementos, né? Da tabela periódica. Nós temos também o cobalto, o níquel. Então, assim, a gente chama minerais críticos justamente pelo fato deles serem importantes, mas também que tem um certo risco, né? Que tipo de risco que seria esse, né? Um risco que, querendo ou não, a gente ainda não tem reservas bem definidas, né? Acerca dela, nós sabemos que temos um potencial muito grande, porém, ainda muitos estão classificados como depósitos, tá? Nós temos também essa questão de que eles estão muito visados, principalmente por países de fora, como exemplo, Estados Unidos e a China, né? Então, assim, são minerais críticos que, querendo ou não, ela trouxe essa tensão global, essa discussão geopolítica acerca dessas substâncias, desses recursos, né? Simplesmente pelo fato de que nós temos boas reservas aqui no país, porém, temos apenas a China como ali o maior refinador dessas substâncias. E aí trouxe aí essa discussão ali entre China, Estados Unidos, Rússia, de qual que teria ali uma detenção melhor dessas substâncias, o que poderia estar ali trabalhando esse refino, aplicando tecnologias que, querendo ou não, dá um valor agregado muito maior a essas substâncias, a partir do momento que elas são exportadas, né? Então, assim, se nós pudéssemos ter
tecnologias aqui no país suficiente para poder processar esses minérios e ter ali um alto teor, pureza delas e poder trabalhá-las aqui no nosso país, esses minerais teriam um valor agregado muito maior do que simplesmente exportar como minério bruto. A gente estava falando até anteriormente, né, com relação à COP30, o Thiago esteve lá representando o CREA, o Wallace foi acompanhando também a comitiva aí de Paraupebas, né, Wallace? E a gente viu várias iniciativas com relação a esses minerais e a gente viu também a força que, por exemplo, a China, ela veio com uma comitiva gigante, ela veio com bastante gente, veio disposta ao negócio, mas Paraupebas também, apesar de ser um município aqui do Pará, também foi com uma comitiva e foi com vontade também de trazer negócios para a cidade, né, Wallace? Isso mesmo. Paraupebas, ela é conhecida nacionalmente como capital do minério, mas pelo minério de ferro. E quando a gente começa a analisar dados ali de produção mineral, de arrecadação de royalties, temos de fato que o ferro ele se destaca. Só que quando a gente começa a olhar o cenário macro, temos aí minas em funcionamento de extração de níquel, extração de cobre, extração de ouro, que acontecem em Paraupebas e no seu entorno. Lá no Renova, por exemplo, foi mencionado ali alguns projetos de mineração que a gente pode englobar ali cerca de 5 ou 6 projetos com a extração de minério de cobre. O cobre em si, ele sempre foi considerado um metal estratégico para a geopolítica internacional, porque você faz dele ali uma infinidade de questões pelas características físicas que o minério possui, né? E só que a gente começa a analisar outras situações, temos aí ainda a extração de níquel. O níquel hoje, ele é um pêndulo na balança comercial desses minerais críticos, né? Quando a gente começa a elencar esses minerais, nós temos aí que Paraupebas, ela possui uma mina em atividade, que é a mineração Onça Puma. Ela fica ali já na divisa com o município de Ourilândia do Norte, e temos ali um projeto que já opera há alguns anos. E aí é onde a gente pode analisar o seguinte: Paraupebas, ela pode ser de fato um ator geopolítico importante na definição aí dos rumos da geopolítica internacional, porque essa questão dos minerais críticos, ela sempre existiu, mas ela só começou a ser lembrada mais recentemente aí com algumas crises globais. Porque nós tivemos aí nos últimos 5 anos, tivemos aí pelo menos 3 ou 4 crises globais, né? A gente teve a crise da pandemia, que ela influenciou bastante aí a questão dos chips, né, de processamento, que basicamente ali quem detém as tecnologias para poder desenvolver esses chips é Taiwan, lá no Oriente Asiático, e isso influenciou bastante porque grandes empresas simplesmente pararam. A gente lembra aí, para quem for lembrar, puxar na história e na memória, a Chevrolet, ela parou de fabricar carro aqui no Brasil por um tempo, principalmente o carro popular, o Onix, né, porque ela não tinha chip. Não tinha chip. Isso influenciava muito aí, a gente começa a observar o que faz... Os preços subiram absurdamente. Sim, e como que você faz um chip, né? E aí logo depois veio a corrida do lítio, né, que no meio técnico a gente falava que era uma marola passageira. Ela não ia perdurar muito, porque para você fazer uma bateria, ela é composta por vários minerais. E o lítio era um dos componentes. Você já tinha minas estabilizadas em vários outros países, então a gente entendia que aquilo era uma questão que era a tendência global naquele momento, porque quando a pandemia veio, muitas indústrias pararam e as emissões de carbono diminuíram. E aí começou-se uma corrida pela questão de energias limpas. E aí, posteriormente, você teve ali, iniciou-se em 2022 a guerra na Ucrânia, e essa guerra ela influenciou ainda mais a geopolítica internacional em torno dos minerais críticos. Porque a Rússia produz bastante minerais críticos, né, principalmente aí alguns minerais que a gente pode citar, a questão do níquel e também do manganês, mas também a Ucrânia detinha muitas reservas de terras raras. E essas reservas, elas já eram cobiçadas internacionalmente por várias nações. E quando esse cenário aconteceu, ali posteriormente a gente teve uma nova corrida por esses elementos, né? E aí alguns começaram a decolar o preço. E vários projetos de mineração começaram a tentar viabilizar a sua execução. Só que assim, é aquela questão, um projeto de mineração, ele é muito longo para você ter uma resposta imediata. Sim. Então isso gerou também aí uma corrida que muitas vezes, vamos dizer o seguinte, era um voo de galinha para alguns empreendimentos, ele não ia muito longe. E isso lá na época a gente alertava bastante, né? E por fim, a gente teve aí basicamente 2 outros grandes eventos, né? Que um foi a guerra de Israel, que também influenciou bastante, porque você tinha nações aliadas ali, você tinha muitos
países produtores de commodities que apoiavam um lado, que apoiavam o outro. Então você também gerou ali uma tensão quanto a essa questão da importância dos minerais críticos. E aí começou a corrida. E logo depois, com as eleições nos Estados Unidos, a gente também teve ali uma corrida mais acentuada, porque a China já veio adquirindo muitos projetos de mineração no Brasil. Aqui no Brasil, entre 2023 e 2024, a China adquiriu inúmeros projetos assim que você perde as contas. Uma mineração que a gente tem aqui, que a gente pode citar, lá em Presidente Figueiredo, no Amazonas, a mineração Taboca, ela fazia a produção de minério de estanho, que no caso é a casterita, tantalita, que é o tântalo, e a columbita, que vem a ser o nióbio. O que aconteceu? Essa mineração, ela era uma empresa peruana que fazia extração aqui no Brasil. Só que a China comprou essa mina. E a única mina assim, de grande porte no Brasil que a gente tinha para essa substância assim, de forma 100% legal era essa. E ela foi adquirida pelos chineses. E depois teve alguns empreendimentos de minério de cobre, lá em Alagoas e também na Bahia, que foram adquiridos por chineses. Então, assim, e isso a gente começa a observar a importância da política pública, né, em torno da mineração. Porque se você não tem ali um planejamento de como aquele minério pode render para a sociedade, simplesmente você vai apenas esperar alguém chegar e comprar. E as cidades pequenas, elas têm a tendência a terem essa absorção de forma mais rápida, né? Agora, grandes cidades, elas conseguem se posicionar e ali impor algumas condições para que a mineração, ela não seja somente extrativa, mas também que ela consiga beneficiar boa parte da população, né? Então, a gente tem um contexto assim um pouco amplo para a gente poder contextualizar Paraupebas da importância que a gente possui para essa questão dos minerais críticos, né? Isso. E Thiago, falar de minerais, falar de transição energética, né, a gente não pode deixar de falar de engenharia elétrica, né, de energia elétrica, né? Você hoje, como trabalhando na Eletrobras, você vê de perto um pouco dos esforços, até de forma no nível Brasil, né, com relação à transição energética. A gente claro. vai até comentar um pouquinho sobre... você teve uma experiência lá em Belém, né, num navio movido a hidrogênio, mas você pode falar um pouquinho mais melhor, então entender isso no teu contexto de engenheiro eletricista é uma visão que acho que o nosso público tem vontade de entender isso. A energia ela está sempre ligada ao desenvolvimento e à industrialização, né? Seja ela na mineração ou qualquer outra forma de industrialização. A energia, a geração de energia, ela é uma indústria base de um país, né? Sim. Então, assim, a gente não consegue desenvolver o país sem energia. Então, assim como a mineração é estratégica em muitos pontos, a energia é a base de tudo, né? Então, o Brasil começou na década de 70 com a construção das grandes hidrelétricas, né? Ainda no período militar, e hoje em dia a gente já tem um sistema elétrico que é uma realidade completamente diferente daquela, né? Então, a gente tem muitos agentes privados hoje em dia, porque com o crescente aumento da demanda de energia de um país, né, devido ao desenvolvimento que esse país vai alcançando, o governo sozinho não dá mais conta, né? Então a iniciativa privada chega, dá os braços com a iniciativa pública e se juntam forças para construir um país mais robusto energeticamente, né? E aí a gente tem segurança em tudo, a gente tem qualidade de vida em tudo, né? Então a transição energética é o que a gente tem mais falado nesses últimos tempos, né? É uma realidade do Brasil e que veio, na verdade, com a COP chegando aqui em Belém, mas é uma realidade mundial que faz com que a gente pense de fato em que caminho nós vamos seguir, né? O hidrogênio verde, uma realidade, todas essas formas de energia que a gente tem hoje, como a eólica, a solar, a fotovoltaica, né? a hidrelétrica, são fontes renováveis, né? Só que a gente tem que pensar em quais dessas fontes são mais adaptáveis a certas regiões do país. É isso que a gente tem que pensar estrategicamente, né? A engenharia não é só o técnico, mas sim também o econômico. Onde a gente pode implantar aquela fonte e ter um retorno econômico melhor e ser mais adaptável àquela região, né? Por exemplo, eu falei hoje na minha palestra aqui na região amazônica, a gente tem uma vocação natural para energia fotovoltaica e biomassa, né? Também nas pequenas centrais elétricas, nas turbinas hidrocinéticas, né? A gente tem uma tendência natural para isso devido aos nossos rios, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar no nordeste do país, lá a geração eólica é muito mais forte, porque a gente tem uma região costeira, né? Até offshore, né? Que é implantar esses geradores eólicos no mar, né? E o hidrogênio verde, a gente tem falado muito nisso, a gente tem alguns projetos que vão ser implantados no Brasil, né? Como o Porto de Pecém, que é uma energia estratégica para o país, porque
ela vem com uma energia muito eficiente, muito barata e que é totalmente limpa, né? Então a gente não é zero carbono, né? Então a gente tem pensado já em como utilizar esse hidrogênio verde na indústria e na mobilidade elétrica, né? Então você falou sobre os barcos elétricos, a gente tem lá no Amazônia UFPA pesquisa desenvolvendo barcos com motores elétricos já, e a gente teve lá em Belém esse barco que estava lá, que era movido a hidrogênio verde. Na verdade, eu entrei no barco, pude ver que todo o sistema elétrico dele, todo o sistema de radar, comunicação, tudo era movido às células de hidrogênio, mas ainda o motor dele era combustão diesel, né? Então a propulsão dele não era ainda com o combustível hidrogênio verde. Você enxerga que isso é uma oportunidade ainda de melhoria, né? Sim, é uma oportunidade de melhoria. Por exemplo, o gás veicular que a gente usa no Brasil, algumas regiões do país é bastante usado, outras não tanto, né? Mas eu acho que no futuro, com o desenvolvimento da engenharia, a gente vai poder utilizar o hidrogênio verde, talvez nos nossos veículos. Ainda está longe? Tá. Talvez o hidrogênio verde esteja mais ligado à industrialização. Ou não sei se a gente vai conseguir, se vai ser economicamente viável colocar o hidrogênio verde, o hidrogênio, na verdade, porque o hidrogênio tem algumas características de segurança que a gente tem que atentar também, né? São específicas para o hidrogênio, né? Eu acho que cada país, a gente tem que pensar também que cada país tem uma realidade, né? Por exemplo, você pensar em uma frota elétrica no país, por exemplo, sobre a questão da mobilidade, cada país tem uma realidade. Por exemplo, a França tem uma realidade, o Brasil tem outra realidade, né? Eu estava conversando com professores que trabalham nessa área nas universidades. Talvez o modelo do Brasil hoje ainda não seja totalmente elétrico, mas o híbrido seja melhor adaptável à nossa mobilidade, né? Devido à nossa infraestrutura, às nossas distâncias, né? Principalmente aqui no norte do país, né? Que no norte do país, às vezes, a gente não tem distâncias pequenas entre cidades, né? Então, tudo a gente pensar em engenharia para a realidade daquela comunidade, daquela cidade, daquela região, né? Eu acho que isso que faz com que nós sejamos engenheiros mais completos, né? Exato. Porque pensar na solução, porque as soluções existem várias, né? Mas pensar na solução mais adaptável àquele contexto, né? E Wallace, você comentou sobre os vários minerais que a gente tem, os vários minerais que contribuem para a transição energética, mas a gente, como você bem falou, a gente está na capital do minério, Parauapebas. Mas quando se remete a Parauapebas, eu sou nascido aqui, a gente lembra só do minério de ferro, que é a maior mina de minério de ferro a céu aberto do planeta. Mas você, na posição de secretário, hoje você enxerga novos minerais com perspectiva para exploração dentro do município de Parauapebas, não só no município, na nossa região, se existe novos projetos na iminência, ou se tem projetos no longo prazo. Então, Ricardo, aqui em Parauapebas, nós já temos aí alguns projetos em andamento na fase já de licenciamento ambiental, que é uma parte sensível, né, do projeto de mineração. Sim. Porque ele passa, antes de entrar nessa etapa, por várias análises dentro da agência de mineração. O processo ele é analisado aqui no Pará, analisado em Brasília, ele passa por votação pela diretoria colegiada para posteriormente ali você ter a aprovação do seu direito de requerer lavra. E quando a gente entra na fase de licenciamento ambiental, é onde ali o empreendimento ele está num ponto sensível, porque muitas condicionantes elas têm que ser atendidas, a empresa tem que dar várias explicações para que ali ela consiga visualizar como que vai ser aquela atividade mineral. E nisso aqui a gente pode citar alguns projetos da própria Vale, né, que tem ali na Serra de Carajás, que é o projeto Gelado. Existem outros projetos já em andamento também de grandes empresas que já atuam aqui no estado do Pará, que também vão fazer extração de minério aí, minerais críticos para a transição energética. Temos minerais críticos e temos minerais estratégicos. E tudo isso aqui, que eu mostrei para vocês, são os projetos em andamento. Mas estamos já na nossa circunvizinhança, se a gente for pegar aqui um apanhado de Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás e a região ali do Xingu, que envolve Água Azul, até São Félix, temos mais minerais estratégicos. Então nós temos toda a potencialidade para sermos aí de fato, não somente a capital, mas talvez um hub de minerais estratégicos em si. E eles serem tanto beneficiados, como também serem processados e industrializados dentro do nosso território. Porque hoje Parauapebas, ela larga na frente de várias cidades porque ela possui uma infraestrutura logística que atende a muitos critérios aí da atividade minerária.
que acaba sendo um dos principais dificultadores, né? Mas, atualmente, a gente tendo aí um posicionamento claro e de onde a gente está e onde nós queremos chegar, certamente aí teremos a capacidade de sermos atratores para grandes investimentos na nossa cidade. Acredito que com Renova, com todos esses eventos sendo iniciados, né, Paraupebas tende a ser, não utilizando a palavra hub, mas sendo a cidade o guia, o norte para as outras cidades da região, né? Sim, até porque é o seguinte, atualmente os projetos de mineração existentes em Canoa dos Carajás, em Marabá, como no caso ali do Salolo, e também aqui em Curionópolis, muitas pessoas que trabalham nessas cidades, elas vivem aqui em Paraupebas. Muitas empresas que prestam serviço para as mineradoras existentes nessas cidades, elas estão instaladas aqui em Paraupebas. Então nós conseguimos aí concentrar produtos, serviços e até mesmo desenvolver tecnologia dentro da nosso próprio território. E uma palavra que eu gosto bastante de utilizar é território, porque nós somos muito amplos. A gente imaginar que o nosso território é composto de 78% de floresta amazônica, e desse percentual todo aí, nós temos 3% que você tem floresta extrativa, né, que é a floresta que é extraída, e você tem 97% de área preservada, é algo gigantesco para fins de transição energética. Você consegue aliar, de fato, a preservação da floresta com a atividade econômica minerária. E aí a gente consegue, de fato, aí, aproveitar a riqueza que existe no subsolo. E, Lohana, o Wallace falou sobre a questão de ter florestas e ter a mineração. Mas lá para ti, lá no Mato Grosso, a concorrência da mineração, às vezes tem uma concorrência ali com o agro, né? Com plantações, etc. Eu, vendo de fora, aqui de Paraupebas, acredito que deva ser isso, mas até mesmo pela questão de licenças e etc. Como que funciona lá no teu estado, na tua realidade, lá no Mato Grosso? Então, lá no Mato Grosso nós temos duas potências, né? Que é a mineração e o agronegócio, né? Então, o que acontece? Lá, basicamente, em termos de licenciamento ambiental, temos, lógico, né, as restrições e exigências perante os órgãos, né, ambientais. A gente tem a SEMA, né, que faz ali essa parte de licenciamento dessas atividades. O Mato Grosso, por ter um potencial muito grande na questão da agricultura, né, acaba que, querendo ou não, ela acaba sendo uma aliada da mineração. Por quê? A agricultura lá é basicamente no plantio de soja, né? Sim. E uma das principais substâncias, né, que trabalha ali na questão do plantio, na verdade, da correção dos plantios, que utiliza ali para questão dos plantios, é a questão do corretivo de solo, né, que vem ali proveniente do calcário. E nossa região é muito grande, tem uma abundância muito grande de calcário, tanto calcítico quanto dolomítico. E ambos, elas trabalham aí ativamente na recuperação desses solos. Além disso, a gente também tem o insumo, né, que é calcário calcítico, para utilização ali de ingredientes minerais para suplementação animal. Então, acaba que a atividade também do agronegócio depende da mineração, né? Então, assim, o que eu estava conversando com o Thiago mais cedo, né? A gente, muito se fala da energia verde, energia limpa, né? Que é por meio de minerais críticos, né? E assim, existe toda uma cadeia produtiva, né, para poder explotar, para poder beneficiar e poder processar esses minerais críticos, que é por meio da atividade da mineração. Então, se a mineração também não detém de uma mineração sustentável, né, fazendo ali uma otimização da lavra, né, colocando ali nos seus processos sistemas de controle ambiental, né, desde a utilização, menos utilização de água, né, utilizando ali, trocando a questão de energias convencionais por energias fotovoltaicas, ela acaba que, querendo ou não, ela acaba contribuindo para essa cadeia produtiva, na questão ali da energia limpa e, querendo ou não, sendo também uma atividade limpa, né, ali contribuindo com essas questões mais ambientais, né. Então, assim,
a cadeia produtiva da mineração, ela também tem que deter dessas práticas sustentáveis, né? Então, hoje muito se fala nas práticas ESG, né? Que está ali voltada com a questão ambiental, governança, né? E questão gestão, governança, né? E sociedade. Então, essa inclusão, né? Dessas práticas dentro da mineração são essenciais também para desenvolver toda a cadeia produtiva que chega ali para a transição energética, que é ali energia limpa e energia verde. Show de bola. Tiago, se você quiser complementar, fica à vontade, porque da tua visão de engenheiro eletricista eu estava isso conversando ideal. com a Lohana que o Pará tem uma vocação muito forte na mineração, né, na energia e no agro, né? E como Sim. outros estados do país, o Mato Grosso tem uma vocação muito forte no agro também, né? Então, eu acho que a gente pode unir essas forças. Por exemplo, eu tenho comentado muito com o Alas sobre a questão do agrivoltaics, né, que é a utilização dessas energias, principalmente a fotovoltaica, junto com o agronegócio, para multiplicar forças, né? Então você pode usar painéis fotovoltaicos semi-transparentes, por exemplo, que ajudam a criar microclimas, que ajudam a regular a produção daquela sua hortifruti ou até de flores, por exemplo, né? Então, como a gente pode somar essas forças, né? Então, a mineração, trazendo esses minerais, são essenciais para a energia sustentável. A energia sustentável, somando força com o agro. Eu acho que o nosso país tem essa vocação natural, né? O Brasil tem essa vocação natural, tanto na mineração, quanto no agro, e quanto numa matriz energética limpa, né? A gente, há muito tempo, tem uma matriz energética limpa. Então, eu acho que esses três vetores juntos dizem muito sobre o nosso país. Eu acho que a gente tem que explorar esses potenciais da melhor forma, né? O Wallace colocou aí, como a gente explorar o potencial mineral do nosso país, né? Então a gente tem que desenvolver mais essa mineração estrategicamente, assim como a gente tem que desenvolver o agro estrategicamente com a energia. Lá na COP tinha um stand de uma empresa alemã. Eu fui lá. Que tinha os painéis agregados à produção. Eles conseguem Da produzir no agricultura. deserto. O painel fotovoltaico ajuda a criar um microclima onde você, no deserto, consegue produzir, né? Então, porque você controla a luminosidade, né? Você controla até a temperatura interna e você também já gera energia, né? Então, somando forças, né? Com as nossas vocações, né? Isso é fabuloso. Para ti, como você fala, trabalha na Eletrobras. A Eletrobras, ela atua na transmissão, geração e etc. Isso. Então, cuidar disso e levar essas tecnologias que a gente viu lá na COP para o nosso setor é fabuloso. E de vocês, assim, eu queria, né, até pedir para vocês, como eu falei no episódio anterior, né, com os dois, o Douglas e o William, queria saber de vocês o que vocês acham, qual a frase, qual a palavra que remete a vocês a urgência com relação à transição energética. O Alas ele já comentou aqui no episódio anterior, mas queria ouvir de vocês. O que vocês entendem com essa urgência da transição energética, com uma frase, uma palavra que remete a isso? Posso começar? Sim. Às vezes eu vejo muitas pessoas, principalmente lá na COP, criticando o agro, né? E assim como tem gente que critica a mineração, né? Eu acho assim que o problema nunca vai ser o agro, nunca vai ser a mineração. O problema vai ser a falta de estratégia e de engenharia nessas áreas, Sim. né? Então, esse é o nosso principal ponto, né? É a gente trabalhar estrategicamente nessas áreas para que essas áreas ajudem a desenvolver o país, né? E sem engenharia a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente tem vários casos de sucesso no mundo nessas áreas, né? Energias limpas, mineração, agronegócio, que a gente pode trazer para o Brasil e fazer com que aqui funcione talvez até melhor, né? Adaptar a nossa realidade, né? Muitas das coisas que são desenvolvidas em outros países não cabem na nossa realidade. E muitas vezes a gente desenvolve também as coisas que são adaptáveis à nossa realidade. Eu acho que a engenharia é isso, né? A gente fazer com que a engenharia tenha o seu papel relevante de desenvolver qualquer área de atuação que a gente está atuando, né? Eu sempre digo que trabalhar com engenharia é trabalhar com todas as engenharias junto. Nenhum projeto você vai fazer, eu não estou em nenhum projeto onde só o engenheiro eletricista tem, sempre tem o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, né? E eu acho que a gente tem que somar esforços. Eu acho que o ruim é ter aquela pessoa que não estudou engenharia, que é um leigo e que quer fazer engenharia, né?
que eu acho que tem que se preparar, né? A engenharia não se faz sem preparação, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, né? É a gente pensar nessas áreas estratégicas para o país, como o Renova está trazendo, em cima da importância da engenharia como principal vetor de desenvolvimento da sociedade. Show de bola. Lohana? Então, em relação ao que meu foco, né, em relação a minerais estratégicos, elas estão ali basicamente voltadas à questão de, igualmente o Thiago falou, né, somar forças, alinhar estratégias e promover ali políticas públicas, né, para poder traçar os caminhos, né, fazer ali soma de setores, querendo ou não, a gente sabe que a transição energética vai lá do setor do pessoal que trabalha com energia, porém, a matéria-prima essencial dela é a mineração, então tem que ter essa conversa, sabe? Querendo ou não, tem que ter práticas também ajustadas, né, em relação à sustentabilidade, porque não adianta só simplesmente eu fazer uma tecnologia relacionada à energia limpa, sendo que a minha mineração não detém de práticas sustentáveis, né? Então, assim, alinhar todas essas estratégias, né, de modo positivo e promover ali políticas públicas, né, tanto governo, empresas, comunidade, e poder ali somar um ao outro para poder desenvolver essa potencialidade que a gente tem no nosso país, no nosso subsolo, né? Então, fazendo assim essa comunicação, né, temos também profissionais de pontas ali que possa estar trabalhando no desenvolvimento dessas, desde a fazer ali um reconhecimento de um depósito até ele virar uma reserva e sucessivamente ver os melhores caminhos para otimizar e beneficiar esse material, né? Então tudo isso soma e deter ali de uma viabilidade técnica e econômica legal, que seja suficiente ali para dar maior potencialidade para o nosso país. Show de bola. Wallace, e ouvi de você como idealizador desse evento, do Renova Paraupebas, é o primeiro evento, né? Espero que, assim como quem participou, espero que esse não seja só o primeiro, seja o primeiro de muitos, né? E eu queria ouvir de você o que significou esse evento para a Semect, para você, e para a prefeitura e para a cidade de Paraupebas, né? Paraupebas, ela sempre teve muita informação a ser tratada tecnicamente, mas isso não acontecia. E a gente começou a trazer a ideia da realização de eventos técnicos justamente para que, dentro do nosso território, a gente pudesse debater de forma apropriada temáticas que são necessárias para nós, que muitas vezes a gente tem que ir para fora, né? Então, assim, a gente idealizar o debate, como aconteceu no Renova, é justamente a gente começar a falar sobre também justiça climática e justiça energética, porque precisamos mencionar muitos fatores que contribuem aí para que esses assuntos não venham a ser debatidos em municípios, muitas vezes por deficiências técnicas, muitas vezes por falta de interesse, mas nós, alinhados aí aos princípios dos, digamos, de desenvolvimento sustentável, nós buscamos aí trazer iniciativas como o Renova, temos aí já a segunda edição do Fórum de Mineração e temos aí também, como exemplo, a Conferência de Inovação e Tecnologia que aconteceu no mês de junho desse ano. São ações como essa que começam a transformar uma sociedade, porque você mudar o pensamento do ser humano é muito complicado, mas a gente passa a fazer ações que a gente busca fazer interação com profissionais, e esses aí eles vão serem os catalisadores de novas iniciativas, novas ideias e assim por seguinte. Então a gente trazer no Renova em um ambiente pós-COP30, onde muito se falou sobre a questão da justiça climática, de transição energética, vai acalhar muito, porque nós precisamos falar também sobre essas coisas dentro de Paraupebas. E tudo, uma coisa eu falo o seguinte, não existe justiça climática, não vai existir justiça energética sem as engenharias e as geociências, porque elas são base e fundamentação para que haja desenvolvimento em qualquer sociedade. Exato. E Verdade. depois dessa, né, depois dessa aula aqui que a gente teve, os momentos dessa frase do Wallace, eu queria propor um brinde aqui com vocês, né, aproveitando que a nossa caneca especial pode sair Semect, Femimp e Renova, aproveitar e promover esse brinde aqui e agradecer a todos vocês.
Aí, pessoal. Obrigado. Pessoal, Obrigada. gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, topado esse convite. Thiago, mais uma vez, obrigado por Obrigado, estar aqui cara. na bancada. Dessa vez foi aqui no nosso estúdio em Parauapebas. Wallace, obrigado por ter feito esse convite, né? E foi um debate essencial aqui, tanto com todas as pessoas que passaram aqui junto, né? Aqui na nossa bancada. E Lohana, obrigado, Thiago, obrigado, Wallace. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e não deixem de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Deixem aí as redes sociais de vocês, tá? Pra quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês. A minha rede social é T de Thiago Brito 80. Pode me seguir no Instagram e Thiago Brito também no LinkedIn. Eu já sigo o Thiago posta bastante coisa sobre transição energética, engenharia elétrica, é surreal, muito bom. O meu é Lohana Dias, o Dias com 2 As, tá? No Instagram. E no LinkedIn tá Lohana Dias Ferreira. Né? Então pode seguir lá também, que vocês podem estar me acompanhando um pouquinho no meu mundo da mineração. E o Wallace, mais uma vez, né? As minhas redes sociais, tanto o LinkedIn como o Instagram, ambas ali, o Wallace Marques. Só procurar lá na aba de busca que você vai localizar. E não deixa de seguir @Semect Parauapebas lá no Instagram. E no Instagram também, @PodSarPodcast. E espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.